Senhoras e senhores, muito bom dia. Convidamos a todos a tomarem os seus lugares para darmos início ao nosso evento. Sejam bem-vindos ao evento Prato Principal. Agradecemos aos nossos parceiros, Patrocínio Master, Sicredi Pioneira, Dr. Clean, Massa FM, Patrocínio Domínio Tributário, Cigan Software Corporativo, Unimed Vale dos Sinos, Revista Expansão, Apoio Master, Universidade Fevale e Sebrae RS. Apoio Conexo Logistics e Traduzca. Para a interação com o palestrante, convidamos a todos a enviarem suas perguntas via WhatsApp, utilizando o QR Code disponível nos displays de mesa. Convidamos ao palco Matheus Guerreiro, da Dr. Clean, para o pitch. Seja bem-vindo. Bom dia. Bem, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Matheus Guerreiro, eu sou gerente comercial da Dr. Clean. Vim anunciar aqui para vocês, alguns já sabem, semana passada a ACI fez um evento chamado ACI Saúde, onde a Dr. Clean e outros parceiros estão aptos agora a oferecer descontos especiais para todos os associados da entidade. Então, todos os associados da ACI têm um desconto especial e quem tiver interesse pode contatar a área comercial da ACI. Eu queria passar um pouco para vocês a nossa rede de atendimento aqui dentro da área da ACI. Dentro da área da ACI, nós temos essa rede de atendimento, além do nosso hospital em Porto Alegre, clínicas em Canoas, São Leopoldo, Esteio. Só dentro da área da ACI nós temos mais de 13 pontos de atendimento, entre clínica oncológica, clínicas de atendimento eletivo, clínicas de pronto atendimento, laboratórios de análises clínicas. Além da rede que nós já temos, nós temos programado o hospital em São Leopoldo para 2028, um hospital de grande porte. Aqui em Novo Hamburgo, em Hamburgo Velho, nós temos programado para 2027 um hospital dia. Além do ano que vem, a gente tem um laboratório de análises clínicas de grande porte aqui no bairro Pátria Nova, em Novo Hamburgo. E tudo isso, toda essa rede e todo esse cuidado que a gente tem com nossos beneficiários é devido à nossa gestão. E eu queria passar um pouco aqui para vocês sobre os reajustes de plano de saúde. Hoje a Dr. Clean, dentre todas as operadoras que oferecem planos aqui no Vale dos Sinos, é que tem o menor reajuste. Como vocês podem ver, são dados públicos que a gente precisa fornecer para a ANS, nós e todas as operadoras. Dr. Clean, dentre os planos hospitalares, é a que tem o menor índice. Isso graças à nossa gestão, com responsabilidade, com cuidado, com o valor que nós recebemos dos nossos beneficiários, a gente consegue investir de forma correta e trazendo, assim, menos ônus para o cliente na hora de reajustar os planos. Tá? Basicamente é isso. Queria agradecer o tempo de vocês. Tenham um ótimo evento e um bom dia. Meu querido. Muito obrigado, Matheus. Neste momento, assistiremos aos vídeos dos parceiros do evento e, em seguida, será servido o almoço. Ser um associado é ir além do seu próprio negócio. É acreditar na força da coletividade. É crescer junto, inovar junto, construir o futuro juntos. É fazer parte de algo maior. É trocar ideias, conectar tecnologias e compartilhar soluções.
É somar forças para transformar a nossa comunidade. É estar onde nascem as parcerias, os novos projetos e as ideias. Dia Nacional do Associativismo. E a gente celebra o que nos une. A vontade de evoluir, de inovar, de fazer melhor. Porque juntos somos mais fortes e mais preparados para o futuro. Assim, conectando pessoas, fomentando negócios e impulsionando a cultura da inovação. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, nunca te empurrar. É ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Conte o tempo, conte histórias, conte risos sem demora. Conte estrelas, os abraços, os seus passos, conte as horas. Conte idas, conte vindas, conte vidas, conte agora. Conte sonhos, cante ao mundo, cante tudo que melhora. Conte com quem te apoia a viver a vida de coração. Conte sua história em drclean30anos.com.br. Dr. Clean, planos de saúde. A minha rádio é massa. A Massa tá chegando e vem com tudo. Agora o teu rádio tem mais energia, mais música, mais alegria. Da Serra à região metropolitana, de Porto Alegre até o nosso litoral, chegou a rádio que é a tua cara. No churrasco de domingo, no mate da tarde, na estrada ou no dia a dia, a Massa 90.3 vai estar contigo aonde tu for. Muita música, informação e aquele entretenimento que só a Massa sabe fazer. Massa 90.3. Nossa rádio é massa. O futuro do Tex no centro da transformação. Grandes desafios requerem grandes transformações. Nós, da Domínio Tributário, assumimos o compromisso de construir um futuro mais eficiente e inovador, apoiando nossos clientes nas futuras mudanças da matriz tributária. Somos contadores com know-how e expertise tributária. Atendemos desde startups até grandes corporações, promovendo a redução de custos tributários e a implementação de benefícios voltados para a inovação. A Domínio Tributário tem sua matriz em Campo Bom, Rio Grande do Sul, e conta com operações em 5 locais diferentes, distribuídos pelo sul e sudeste do país. A expansão é impulsionada pela presença em ecossistemas de inovação. Estamos aqui para te guiar na jornada de transformação tributária, maximizando seus resultados e impulsionando o crescimento. Acreditamos firmemente que as conexões autênticas entre pessoas e negócios são um motor inovador que impulsionará o futuro da Domínio Tributário. Venha fazer parte desta transformação. O melhor jeito de se preparar para o futuro é ajudando a construí-lo. E é isso que a Cigam faz há mais de 35 anos. Com alta tecnologia e produtividade, somos agentes da transformação digital. E através de um software de gestão inovador, integramos todo o ecossistema empresarial e impulsionamos o sucesso de milhares de pessoas por todo o Brasil. Aqui você encontra uma solução completa e fácil de usar, com uma tecnologia à prova de futuro
e dedicada ao desenvolvimento das pessoas. Seja protagonista dessa mudança e venha construir o futuro com a gente. Siga, solução completa para facilitar o seu dia a dia. Vi essa região se reerguer, se fortalecer, se tornar referência. Unimed, Vale dos Sinos, inaugura a sua nova unidade de pronto atendimento. Cuidamos de milhares de pessoas, cada uma com sua história, de carinho, de superação, lágrimas virarem abraços, corações se unirem. Unimed Vale dos Sinos, 50 anos. Sua saúde, nossa história. Você sabia que a Microsoft envia uma revista exclusiva de 120 páginas para 1.500 CEOs, com curadoria de conteúdo e coluna assinada por Bill Gates? Ou que o app de namoro da Hinge criou um livro real com histórias de casais e viu a confiança dos seus usuários aumentar em 10,5%? E a Costco, uma das grandes marcas do varejo americano, que com 15 milhões de exemplares mensais tem uma revista que ultrapassa até a The New Yorker? No impresso, o conteúdo não se perde no feed. Ele permanece, ele marca, ele influencia de verdade. A revista Expansão segue esse caminho, por décadas no impresso, entregando presença, autoridade e propósito. Sua marca merece estar onde há valor. No mundo da distração, o papel é presença. Anuncie na Expansão. Aqui na Fevale, a gente está comprometido com o desenvolvimento e a transformação da comunidade. Uma jornada que te inspira a questionar, criar e inovar. Aqui você tem acesso a diversas oportunidades. Laboratórios com recursos avançados e amplos programas acadêmicos que enriquecem a sua experiência. Por aqui somos muitos. A integração e as trocas nos levam a soluções criativas e inovadoras. Vem ser Fevale! Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença aí. Sempre bom ver aí o pessoal animado, né? Pronto para aprender mais um pouco. Toda a grande organização, ela cresce, se desenvolve com base num propósito. Então, a gente tem que reforçar esse propósito toda vez, né? Alguns já sabem de cor, espero, né? Mas eu vou reforçar aqui de novo. Nosso propósito de gestão na CI é impulsionar a cultura de cada um de vocês, de todos os associados, de toda a região, para a inovação, né? Impulsionar a cultura da inovação. E a gente tem visto, né, conseguido medir resultados aí, que a gente fala como nunca, né, aqui na nossa região, cada vez mais sobre inovação, várias ações, vários eventos, constante.
E, enfim, agradeço aí cada um de vocês aí para participar e contem sempre com a gente também para inovar cada vez mais. É assim que se desenvolve uma nação, uma entidade, uma corporação. Acabou de rodar aqui, né, um vídeo do Sebrae convidando para a FBV, que é a Feira Brasileira de Varejo, que é uma feira que expõe, na verdade, diversos fornecedores que têm soluções para ajudar a vender mais, seja no varejo, seja na distribuição. Então, vale a pena visitar. Quem quiser participar, né, a ACI está disponibilizando aí ingressos, né, basta entrar no link lá, se cadastrar, escolher o dia. Então, tem aí um subsídio para participar dessa feira, que vai até... Ela começou ontem, eu estive lá ontem, junto com o Fausto e a equipe, e ela vai até sexta-feira ainda. Então, reforça aqui o convite. Eu acho que o QR Code vai estar... tem um slide aí com o QR Code do ingresso. Aí, na mesa de vocês, também tem uma cartilha, que é uma cartilha com as boas práticas de governança corporativa. Foi um trabalho do nosso comitê, que reuniu aí, junto àquelas empresas que são referência em governança corporativa, boas dicas de como fazer uma boa gestão, de como ter uma governança mais adequada e crescente dentro das organizações. A gente sabe quanto é importante isso, né, para a gente garantir a perenidade da empresa, enfim, com mais segurança lá a longo prazo. Então, quem quiser um exemplar, tem um exemplar em cima da mesa. Se faltar, depois a gente providencia aí, as meninas disponibilizam para vocês. Então. E aí mais um pleito que reforça o trabalho do associativismo, né, de que reforça a importância de ter cada vez mais sócios, que é o trabalho, né, a institucionalidade da entidade. Não sei se todo mundo acompanhou, mas existia um projeto de lei 378/2009 que obrigava todas as empresas a gravar todas as ligações de cobrança. A gente fez um trabalho junto ao governo do Estado, né, e a gente tivemos uma vitória aí com o veto do artigo 3º dessa lei, né, que obrigava. Então, as empresas não estão mais obrigadas a gravar essas ligações, né, e isso é um trabalho que a gente consegue graças à força de vocês, porque a gente chega lá, né, e consegue mostrar que tem 1.000 e tantos associados e tal, que querem, que não... Ninguém quer mais custo, na verdade é isso, né? Esse ano a gente tem tido sucesso, é nossa quinta vitória aí, né? Reduzindo custos, tributos, enfim, e temos mais alguns pleitos em andamento aí, também para ajudar as empresas a recuperarem créditos. Então, aqueles associados que quiserem melhorar o caixa aí com créditos de impostos, também temos algumas ações em andamento. Então, sempre ajudando aí. E claro, né, quando a gente fala de educação, sempre a gente sabe que esse é o grande desafio de ter bons profissionais, encontrar bons profissionais, né, qualificar aqueles que a gente tem, retê-los. E a gente tem diversos cursos de formação profissional dentro da ACI. Quem quiser conhecer um pouco mais, dentro do nosso site, tá, todos os eventos, todos os cursos que estão programados estão lá relacionados. E aí, para a gente poder começar, então, a aprender um pouco mais, né, sobre a NR1, nós temos hoje aqui no palco a doutora Daniela Baum, advogada, ela é consultora jurídica da CI, sócia da Baum Advocacia e Consultoria Empresarial e integrante do comitê jurídico da CI também. Então, ela está sintonizada 100% com a casa aí, tenho certeza que vai fazer uma bela apresentação e tirar todas as dúvidas que ainda restam sobre o assunto, né? E junto teremos a Karina Rebelo, que é diretora da Provoco. Ela é psicóloga organizacional de trabalho e especialista em cultura e liderança. E ela vai me ajudar a estabelecer a cultura da inovação também, certo? Né? Me ajuda a lembrar o pessoal, porque eu passei vergonha uns 3 pratos principais atrás, que eu perguntei, ninguém levantou a mão, ninguém sabia a cultura. Estou devendo para mim mesmo essa ainda. Então, por favor, no palco de vocês, elas vão falar aqui sobre NR1, o ambiente sadio e lucrativo, como se equaliza essa equação. Boa apresentação para vocês.
Então tá, bom dia a todos, espero que todos tenham um excelente almoço, né? E vamos começar então a tratar da atualização da NR1, riscos psicossociais no trabalho, visão jurídica e impacto nas empresas. É um assunto que já vem sendo tratado, espero que possa aqui complementar e aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, primeiramente eu sou a Daniela Baum, já conheço muitos aqui, né? O presidente já fez a gentileza de me apresentar, acho que posso, então, passar essa parte. Né? E aí eu gostaria de iniciar essa nossa conversa trazendo um questionamento. Né? Se vocês sabem quanto custa a saúde mental negligenciada no Brasil? Vamos ver? Os números são bem impactantes. Né? São dados divulgados pela Previdência Social no ano, agora em 2025, mas referentes aos custos do ano de 2024, e vejam que ele fica quase 3 bilhões de reais e representa um afastamento de mais de 370 mil trabalhadores. Esses afastamentos, em média, eles duram 3 meses, com um custo também, em média, para a Previdência de R$ 1.900. E podemos ver pelo gráfico, né, o quanto ele está em crescimento, a partir, claro, da pandemia, que contribuiu também bastante para o adoecimento mental. Eu acho que os números, por si só, já mostram que nós temos que tratar desse assunto, independente da NR1. Mas vamos falar, então, o que é. Começando, né, a introdução. O que é a NR1? Como o próprio nome diz, ela é a primeira norma regulamentadora, né, que trata das questões de segurança e saúde do trabalho, e ela deve ser sempre lida e compatibilizada com as demais normas. E a NR1, ela trata especificamente, então, da saúde e segurança, ela prevê as obrigações de empregados e empregadores, e ela também estabelece aquilo que é de muito valor para a Justiça do Trabalho, né, para as empresas, que é a saúde e a segurança das suas atividades. E essa NR, ela estava já há um tempo com o seu texto em vigor, e houve alterações em normativas internacionais da Organização Internacional do Trabalho, também da Organização Mundial de Saúde, também da ISO 45001, que trata também dos aspectos ali de segurança do trabalho, e foi, então, visto que era necessário fazer uma atualização para que houvesse uma compatibilização do texto da NR com as normativas internacionais. E aí se fez um grupo de estudo tripartite, com representação dos empregadores, representação dos trabalhadores e também do governo federal, através do Ministério do Trabalho e Emprego, e se iniciou, então, as reuniões para a atualização dessa normativa. Mais ou menos se levou 3 anos, né, até que, então, foi ali publicado os resultados deste estudo, através da alteração do ponto 1.5, que trata do gerenciamento dos riscos ocupacionais. Aqui eu trouxe para vocês a estrutura da NR, né, com a nova vigência, mostrando em destaque ali, né, o item 1.5, que é o item, então, que esse grupo de estudo se debruçou. Né? E as alterações do grupo foram publicadas através da portaria 1419, de 28 de agosto de 2024, originalmente com a entrada em vigor agora, 26 de maio de 2025, que seria, né? Temos ali algumas alterações que vou trazer mais adiante, na próxima segunda-feira. Bom, mas o que são esses riscos psicossociais, né, quando nós falamos dele? Eles se tratam de como as atividades da empresa, né, na sua concepção e na sua organização, está sendo desenvolvida juntamente, claro, com os relacionamentos interpessoais. Né? Então, os riscos psicossociais, eles estão relacionados à organização do trabalho
e as interações das pessoas nesse ambiente. E aí, numa conversa anterior aqui que eu tive, nós temos que fazer uma avaliação. Aqui nós não estamos analisando a saúde mental dos trabalhadores, e sim a saúde da organização, né? Temos que pensar nisso. E o que são esses riscos, né, psicossociais? A Organização Internacional do Trabalho, ela nos elenca, né, quais são esses riscos que eu destaquei aqui para vocês. Ó, sobrecarga horária, sobrecarga de trabalho mental e físico, monotonia, falta de apoio e ajuda, burnout, assédio sexual, assédio moral, violência e todas as formas de discriminações, insegurança no emprego e estresse no trabalho. Então, são esses os elementos que a gente tem que avaliar. A portaria 1999 do Ministério da Saúde, de novembro de 2023, ela passou por uma atualização e trouxe um rol de doenças mentais e psicossociais relacionadas ao trabalho, fazendo cofatores diretos, né, dessas doenças com as atividades desenvolvidas. Então, qual é o resultado se eu tenho esses riscos psicossociais na saúde, tanto física quanto mental desses trabalhadores? Por isso que é importante a gente sempre avaliar, né, essas atividades para ver se, porventura, esses perigos não estão dentro das nossas organizações. Agora, em maio, o Ministério do Trabalho publicou um guia orientativo, né, sobre os riscos psicossociais, e nesse guia tem essa listagem trazendo ali os perigos, né, novamente os psicossociais, e as possíveis consequências desses perigos na saúde dos trabalhadores. Então, nós podemos ver o assédio de qualquer natureza no trabalho, má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza do papel ou da função daquele trabalhador, baixas recompensas e reconhecimento, falta de suporte, de apoio no trabalho, baixo controle no trabalho ou falta de autonomia, baixa justiça organizacional, eventos violentos ou traumáticos, baixa demanda no trabalho, ou seja, aquele trabalho que é colocado de forma ociosa, não por uma baixa de serviço, mas sim de maneira intencional, como uma forma punitiva, né? A mesma coisa, o contrário, o excesso de demandas no trabalho, uma sobrecarga, relacionamentos inadequados, né, interpessoais, trabalhos em condições de difícil comunicação, quando não há ali uma comunicação muitas vezes respeitosa, como deve ocorrer dentro das organizações, um trabalho remoto e isolado. Todos esses perigos, né, ou riscos, eles têm uma consequência. E aqui já está, então, a consequência é um transtorno mental, que aí pode variar desde uma ansiedade generalizada até uma depressão, um burnout, vai depender da avaliação médica, ou até uma questão física, uma doença osteomuscular, né? Então, as DORTs conhecidas. Vai depender do nível desse grau de risco. E essa avaliação dos riscos psicossociais é algo novo? Não, não é algo novo, é algo que já tem previsão na NR17, né, há bastante tempo. Mas, por não estar expressamente previsto na NR1, e nós vamos ver mais adiante, se entendeu que era necessário fazer essa atualização. Lá na NR17, quando se trata do objetivo, nós podemos ver que ela fala, ó, essa norma regulamentadora visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições do trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Quando eu trato da questão psicofisiológica, eu estou agregando a parte psíquica junto com a parte fisiológica. É o ser humano visto de forma integral. E, ainda na sequência, coloca, as condições de trabalho incluem aspectos relacionados aí às questões físicas, né, levantamento, transporte, descarga de materiais, e vai até a própria organização do trabalho. Aqui, na organização do trabalho, é onde nós vamos ter que fazer a análise dos riscos psicossociais.
Bom, então, como dito, na versão que está vigente ainda hoje, nós não temos essa previsão expressa destes riscos na NR1. Mas, na nova redação, que eu separei ali, que vai entrar em vigor no futuro, o gerenciamento desses riscos deve abranger aqueles conhecidos de todos vocês, agentes físicos, químicos, né, e biológicos. Físicos, exemplos, calor e frio; químico, óleo e graxa e outros produtos químicos; biológicos, né, ali os patógenos em si, algum vírus que possa estar presente naquela atividade; riscos de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores riscos psicossociais ao trabalho. Vejam que agora está expresso para não ter mais nenhuma dúvida no momento de interpretação da NR. E esta NR, como eu já coloquei, ela precisa ser trabalhada de forma integrada, né, com as demais, e as questões dos riscos psicossociais, principalmente com a NR17, onde ela trata, né, na sua divisão, a organização do trabalho. Então, é ali que eu vou fazer o levantamento, a investigação, se eu tenho ou não esses perigos ou riscos. Bom, e aí uma pergunta que eu recebo sempre, né, na consultoria é: Daniela, esses riscos psicossociais, essa avaliação, ela é obrigatória para todas as empresas? E a resposta é sim. Mas a minha empresa está dispensada do PGR, eu não preciso, mas não da avaliação ergonômica preliminar. Então, todas as organizações precisam fazer o levantamento, a investigação. Eu não estou dizendo que todas as organizações têm riscos psicossociais. Isso vai depender da avaliação que será feita, mas a investigação é necessária a documentação de todo o procedimento para que, se no futuro vocês precisam apresentar ali para algum órgão fiscalizador, vocês tenham a comprovação de que foi feito e que vocês estão de acordo com a norma. Bom, essa norma foi prorrogada agora no dia 16 de maio de 2025, né, para mais um ano para frente. Então, ela vai entrar em vigor em 26 de maio de 2026, né, foi publicada a portaria 765, trazendo essa notícia que já havia sido dita pelo próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, numa reunião em Brasília, onde várias entidades empresariais que encaminharam ali ofícios pedindo a prorrogação pela falta de tempo hábil de entender, né, de fato, o que essa normativa queria, e, inclusive, o próprio Ministério do Trabalho não havia dado nenhum elemento ali, né, de material explicando o que ele esperava das organizações. A Casa, a ACI, fez um ofício também e encaminhou pedindo essa prorrogação, e esses pleitos foram, então, acatados, e nós tivemos a prorrogação de fato. Mas aí eu pergunto, prorrogação não deve ser sinônimo de espera. Muito pelo contrário, nós temos que aproveitar essa oportunidade que temos agora de estudar, de nos debruçarmos, de entendermos os nossos procedimentos internos, as nossas atividades, para que, se porventura tiver alguma não conformidade, eu tenha tempo, né, de ajustar e, até a norma entrar em vigor, eu já esteja adequado a essa normativa. Bom, e por que isso é necessário, independente da NR1? Porque, mesmo a NR1 não estando em vigor, nós temos os custos do adoecimento psíquico nas empresas, né, que já estão aí em andamento ainda hoje. Nós temos custos diretos e custos indiretos. Quais são, então, os meus custos diretos? Afastamentos por licenças médicas. Os famosos atestados. Atestados de até 15 dias são sob a responsabilidade da empresa. Então, ali eu já tenho um primeiro custo. Indenizações em processos trabalhistas. Dano moral e material naqueles processos em que eu tenho pedido, né, e reconhecimento de adoecimento, né, por alguma situação de assédio, alguma questão da organização.
Alterações do fator acidentário de prevenção UFAP por riscos ambientais. Isso pode, sim, onerar muito a folha de pagamento. Ações regressivas da Advocacia Geral da União contra as empresas, buscando todos aqueles valores pagos pelo INSS durante os afastamentos por incapacidade temporária. Além dos diretos, eu ainda levantei alguns indiretos, só como de forma exemplificativa, não querendo esgotar de forma nenhuma o assunto. Redução na produtividade geral da equipe, né? Não está aqui, mas também o absenteísmo, que a Karina provavelmente vai tratar, perda de talentos qualificados, dificuldade de retenção de profissionais estratégicos, prejuízo à imagem da empresa, né? Tanto se trabalha anos, muitas vezes, para construir uma imagem, e ali, por uma situação, daqui a pouco todo esse trabalho é perdido, entre outras. E aí eu separei, para mostrar para vocês, já estou terminando a minha parte, né, uma ação regressiva que foi interposta pela Procuradoria-Geral da União contra 2 empresas, a primeira, na verdade, ação regressiva sobre assédio sexual, buscando dessas empresas os valores que foram desembolsados pela Previdência Social em razão do afastamento e adoecimento mental dessa trabalhadora, né? E essa ação, ela partiu aqui da nossa região, ou seja, foi oriunda de uma ação trabalhista da 4ª Região, eu não tenho maiores dados porque está em sigilo, mas aí a Justiça Federal da 4ª Região, por ofício, foi comunicada da ação transitada em julgado, onde reconhecia a conduta culposa da empresa nessa questão de assédio sexual. A trabalhadora foi assediada, tanto os empregados como a gerência tinham conhecimento do assédio sexual, nada foi feito, ainda no retorno dela da Previdência, ela foi dispensada, né? E aí se percebeu, esse assediador, ele voltou a assediar outras pessoas, olha a gravidade de uma situação não resolvida. E aí, então, a Justiça Federal entendeu que cabia ali uma ação regressiva para cobrar esses valores ali, gastos com afastamentos da empregada. Então, vejam todos os reflexos e da importância que vão muito além até do que da própria vigência da NR1. Então, eu gostaria de alertá-los e fico depois à disposição para as perguntas. E agora eu passo para a Karina, minha colega. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Tantos rostos aí que eu já conheço há tanto tempo e muitas pessoas que há tempo eu também não via mais. Bom, vou falar de um tema que para mim é uma grande paixão, nesse tema em que há 25 anos eu trabalho com liderança humanizada e há mais ou menos 4 anos atrás eu já vi essa tendência acontecendo. E dentro dessa tendência, como a doutora Daniela comentou, já vinha sendo, né, comentado, já estava sendo apontado, só ainda não oficializado. Então, eu fui buscando algumas qualificações, fui buscando outras especializações em psicologia organizacional do trabalho, fui buscando cada vez mais entender cultura organizacional. Então, vieram várias outras especializações e comecei a implementar já em vários clientes. Então, eu já posso trazer para vocês alguns resultados dessa temática que a gente vai estar aqui conversando. Então, para mim, é muito satisfatório, porque enquanto alguns estão desesperados, eu estou dizendo, calma, é um momento de grandes oportunidades que a gente pode aproveitar. São muitas ineficiências dentro de uma organização que a gente pode estar trabalhando e agora é o momento. Então, vamos falar como que esse ambiente, a partir de todo esse movimento, pode, sim, se tornar, além de sadio, lucrativo. Então, aqui, quem quiser me seguir ali, tem o QR Code, depois essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, um pouquinho das minhas qualificações, áreas de atuação da Provoco, onde nós trabalhamos, sim, com desenvolvimento humano e com compliance.
Mas por que, então, falar de saúde mental do trabalhador, né? Primeiro, porque a gente está aqui falando do aumento cada vez mais da ansiedade, da depressão, do burnout, como foi citado. Esses índices têm, de alguma forma, impactado muito nos resultados dentro das organizações, assim como também o absenteísmo. Tanto absenteísmo como presenteísmo. Não sei quem já ouviu falar desse termo, presenteísmo. A gente tem trabalhado, tem muitas teses já de doutorado em cima disso, já está sendo analisado, inclusive, junto com o burnout, que vai começar a virar uma nova doença e que a gente vai ter que estar atento, porque o presenteísmo é aquela pessoa diferente do absenteísmo, ela está sempre presente. Ela vem doente. Ela está no trabalho, morrendo, mas ela não sai porque ela acha que ela é indispensável, que se ela sair as coisas não vão funcionar. É aquela pessoa que sai de férias e ela está com o telefone e diz assim, qualquer coisa me liga. Eu estou aqui, eu vou estar aqui pertinho. E aquela pessoa que já está num nível de doença, num nível de responsabilidade tão grande que já passou a ser patológico. E aí são os casos que vem a depressão, vem os casos de infarto, e aí a gente pode citar tantas outras doenças que são provocadas, inclusive no âmbito familiar. Tem muitas empresas que, quando fazem pesquisa de clima, identificam que a família não tem prazer em ter aquele ente trabalhando dentro daquela organização. Eu tenho várias pessoas que, quando eu converso com elas, elas me dizem, eu não quero meu filho trabalhando naquela empresa. Então, olha como isso aqui é sério e como a gente deve, sim, se atentar. E tem formas de a gente avaliar culturas sadias e culturas tóxicas dentro das organizações. Dentro desse processo, também devemos falar sobre isso, devido à redução significativa na produtividade e no engajamento das pessoas. Onde não há uma liderança que estimule pessoas, que trabalhe conversas, fale sobre feedback, onde nós não temos pessoas com cargos bem definidos, onde a instabilidade hierárquica acaba fazendo com que pessoas fiquem perdidas no processo, vai impactar onde? Na produtividade, cada vez mais. Presenteísmo, trazendo um pouquinho com produtividade e engajamento. Quem aqui, faça uma análise comigo, quem aqui, quando está sob demanda, sob pressão, acaba muitas vezes direcionando o trabalho para as pessoas que tu mais confia, que tu mais tem contato, onde tu mais acredita que tem a responsabilidade, tu não acaba direcionando para essas pessoas? E outras acabam ali sem fazer muita coisa, porque qualquer coisa o outro pega e faz. E aí a gente vai sobrecarregando alguns indivíduos, não desenvolvendo outras pessoas e criando uma equipe medíocre. Então, a gente está, sim, tendo uma oportunidade de equalizar mais isto. E tem técnicas, tem meios. Precisamos desenvolver as nossas lideranças para que elas saibam tirar o melhor das pessoas, que elas aprendam, né, como que a gente potencializa. E a gente parar de dizer que o problema são as novas gerações. Parar de usar isso como bengala. Então, gente, um pouco da Karina, que vem polemizando, né? Eu trago muito essa questão, que a gente tem que parar com essas bengalas, de dizer, não temos tempo, é a nova geração, as coisas estão diferentes. Sim, elas estão diferentes, e aí está a oportunidade de aprendermos. Dentro desse processo também, fazer uma reflexão, né, e analisar o que a gente está impactando na imagem das nossas organizações. Como esse pilar é fundamental dentro de uma cultura de ESG. O quanto a gente precisa entender o que estamos comunicando. Olha o exemplo que eu trouxe. Eu tenho uma filha que vai fazer 16 anos. Então, a primeira coisa, quando ela vai agora largar o seu currículo por menor aprendiz, ou começar logo ali na ponta, fazendo um estágio, primeira coisa que uma família diz, minha filha, essa empresa aqui é bacana, tu vai aprender, tu vai te desenvolver. Não, essa outra nem vai. Então, a gente já está ali, olhando a imagem do que essas empresas estão proporcionando para uma sociedade. O que a tua empresa está proporcionando para uma sociedade? Isso não era olhado. A NR01, ela não criou coisa nova, ela só trouxe à tona aquilo que já estava incomodando e que precisamos olhar para dentro das organizações e fortalecer nas nossas culturas. O papel do gestor começa a ter cada vez mais ênfase, porque a liderança numa organização, de cima para baixo, ela é embaixadora da cultura dessa empresa.
Além de ser embaixadora, ela está levando os valores, a missão, as estratégias desta organização. Então, nós, sim, precisamos nos preocupar em como está essa comunicação. O engajar é aquela pessoa que se identifica com a cultura da empresa, que se sente desafiada, que se sente inovando, que pode dar ideias, que pode participar de rodas de conversa sem o medo depois de sair pela porta e vir alguém e cortar ela porque ela falou mais do que devia. Preparar nossas lideranças para poder desenvolver talentos, identificar onde estão os maiores potenciais. Isso é dar suporte. Porque a NR01, como eu falei, ela não veio para dar mais dor ou identificar ou criar moda. Simplesmente ela veio para botar à tona aquilo que muitas vezes estava numa ineficiência escondido debaixo do tapete. E que muitas pessoas ficaram doentes ou estão doentes por causa dessa questão do clima cultural que envolve o nosso ambiente de trabalho. Nesse processo, então, veio alguns dados, né? Infelizmente, as coisas só mudam quando acontece algo de impactante. O Brasil está em primeiro lugar quando a gente fala em números de afastamentos no mundo. Isso aqui tem nos assustado bastante, né? E isso são dados lá do INSS. Em cima desses dados que a gente começa aqui a perceber, por que a depressão começou a ter uma voz tão forte, né? Os afastamentos teve uma voz tão forte. Porque até pouco tempo atrás, né, doutora, era problemas de coluna, que ranqueava isso aqui. Hoje não é mais problema biomecânico, hoje é problema mental que está ranqueando, que está realmente botando, né, na luz um problema sério, crônico, que precisamos, porque a responsabilidade de uma empresa é uma responsabilidade social. Precisamos dar voz para isso, precisamos olhar, porque empresas que conseguem trabalhar isso engajam mais, as pessoas se envolvem mais. Posso citar aqui várias empresas, as quais já estão adequadas na NR01. Muitas delas eu atendo, são programas que a gente já desenvolveu, não é da noite para o dia, é um processo de cultura, a cultura precisa ser cultivada. E entender que essa cultura vai, sim, permear algumas exigências que a NR nos traz. A primeira exigência é a identificação desses riscos. Eu preciso olhar para eles. Eu preciso, junto com o meu PGR, incrementar quais são esses riscos que estão ligados ao ambiente de trabalho. E quando eu falo desses riscos, eu estou falando ali das circunstâncias, qual é a severidade, qual é a probabilidade de aumentar isso no dia a dia. Não é só identificar um risco, é eu poder ver o quanto é grave, o quanto aquilo no grupo está prejudicando o rendimento. Na cultura organizacional, tem uma frase de Barrett que traz, que eu acho que é fantástico. Como que eu sei que existe ambiente tóxico na minha empresa? Quando nós fazemos reuniões, ou estamos em setores em que o silêncio impera. Onde o silêncio impera, levanta a tua plaquinha de alerta. Será que existe segurança psicológica dentro da sua organização? Então, já começa o primeiro passo. Identifique. E, para isso, eu tenho que começar a botar em prática a escuta ativa. Seja através da minha pesquisa de clima, no meu GPTW, através, né, de entrevistas, através do próprio PGR, através dos indicadores da área do RH, indicadores como, quais são os maiores afastamentos, quais são os motivos de desligamento. Muita empresa engavetava esses indicadores, essas informações. A gente não pode mais engavetar, ali tem informação preciosa, que vai nos ajudar a entender como podemos engajar, produzir mais e melhor e atender essa questão que a norma está nos alertando para que a empresa realmente possa ser mais lucrativa. Tem uma empresa X, que eu não posso dizer o nome, XYZ da Serra, que a gente fazendo um trabalho lá, a gente identificou nas entrevistas que existia velado uma proteção entre as áreas, porque existiam gestores que eles tinham um acordo velado que um não se metia na área do outro.
Então, nas reuniões, o diretor me perguntava, Karina, mas ninguém está sugerindo, ninguém fala nada, como as coisas aqui são morosas? E a gente começou a investigar e começamos a identificar que era amoroso porque um esperava pelo outro, então, como o outro não fazia e eu não queria me indispor, porque já havia conflitos anteriormente, eles mantinham esse relacionamento e fazia com que a empresa realmente, na tomada de decisão e inovação, que estava no planejamento estratégico, não ocorresse dentro daquelas unidades. E era algo que estava velado. Isso é o resumo do resumo. E aí, quando começamos a trabalhar com as rodas de conversa, começamos a trabalhar os antigos conflitos, limpar ruídos, trazer, né, qual era realmente o quanto isso trazia conexão e poderíamos potencializar muito mais e celebrar juntos, o cenário já foi diferente. A empresa conseguiu um contrato gigantesco e depois desse processo um olhou para o outro e começaram a rir. Por que por tanto tempo a gente se protegeu? Mas, enfim, é todo um cuidado que a gente vai fazendo a partir de uma identificação e análise de riscos. Bom, quando a gente fala de principais riscos psicossociais, então aqui só tem alguns, né, que eu citei nesse material, que vem a carga excessiva mental, o presenteísmo, né? Ou a gente acaba sempre direcionando para as mesmas pessoas, ligando depois da hora, final de semana, aquela liderança que está sempre sufocando o próprio colaborador. E ele não diz não. Karina, ele não diz não, ele está sempre disposto, claro. Porque tem N fatores atrás, vai que para ele é importante, poxa, meu diretor está tendo responsabilidade, está me passando responsabilidade. Se eu passar para alguém, vai que ele acha que eu não sou suficiente. Tem os traumas pessoais dele, que talvez em algum momento alguém disse que ele não era capaz, e ele está se mostrando que pode. Tem outros que têm dificuldade de dizer não, mas todos esses casos estão ficando doentes. Muitos deles desenvolvendo doenças, inclusive de pele, entre outras. A questão do assédio moral e sexual, que foi bem tratado aqui, a questão da jornada excessiva. Eu trabalho com muitas redes de grandes supermercados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e eu percebo muito dentro dessas jornadas a questão, e a gente está trabalhando muito com essas redes, por causa da falta de mão de obra, falta de pessoas para trabalhar, e acabam muitos tendo que dobrar suas jornadas. E sim, então passa a ser um grande desafio para nós, em como que nós vamos estar trabalhando isto, para realmente não deixar, né, no esgotamento total dessas equipes com algumas folgas. Então, a gente está pensando, e é um desafio constante. Falta de reconhecimento, né, pessoas não entenderem por que algumas pessoas estão crescendo, outras não. Talvez ela não tenha ainda a habilidade ou o desenvolvimento necessário, mas precisamos conversar. Precisamos trabalhar a questão de um bom feedback, precisamos construir trajetórias e não deixar a pessoa tirada ali para que ela entenda nas entrelinhas. O óbvio não é óbvio, o óbvio precisa ser dito. Muita confusão, muita discussão acontece no dia a dia porque o óbvio não foi dito. Dentro desse processo também vem a necessidade de criar planos de ação, não é só identificar risco. Até então o PGR aceitava, né? Ok, fechava um pouquinho o olho, agora não mais. Agora a gente precisa identificar, trazer isso para dentro do documento e gerar ações com evidências, com realização, para poder realmente prevenir e controlar. A norma não é punitiva, a ANR, ela veio com esse foco preventivo. E desse foco preventivo, a gente vai ter alguns exemplos que vamos estar colocando lá. Contratar mais profissionais, talvez eu vou ter que repensar até a minha estrutura hierárquica, as funções. Hoje está se redesenhando muita estrutura. Tem uma empresa X que eu atendo lá no Nordeste, em que não existe mais a função auxiliar. Então, lá eles mudaram até a função, a forma de contratar, porque não existe mais a função básica do auxiliar. Então, eles estão, inclusive é o projeto que eu estou indo agora, daqui a uns dias, a gente está trabalhando como desenvolver os estagiários, aí tem todo um processo de construção, para transformá-los em analista, porque essa empresa já entendeu e já informatizou muita coisa, inclusive robotizou, para conseguir trazer eles para serem analista de dados, serem analista de processos, olhar com uma visão mais crítica. E isso não está vindo da escola, isso não está vindo das instituições. A empresa entendeu que nós temos que formar,
Então, agora, hoje em dia, a liderança ganha mais uma competência. Ela tem que ser educadora e aprender como desenvolver o adulto, desenvolver uma mentalidade para poder realmente ser mais produtiva e, com isto, conseguir suprir essa demanda. Redistribuição de tarefas, né? Muita empresa tem muito bonito lá no seu descritivo de função, mas vai olhar na prática se aquilo ali acontece? Vai ver se realmente ali não tem alguém que está terceirizando para outro alguém e a gente foi deixando porque está funcionando? Então, daqui a pouco, a gente também está criando um problema muito sério. Enfim, tem vários processos aqui que a gente pode estar trabalhando. O outro ponto é treinamento e capacitação, que a NR vem nos desafiando. Trabalhar cada vez mais os nossos planos, né, de desenvolvimento das nossas lideranças, trabalhar as equipes. Eu tenho aqui, inclusive, aqui dentro, algumas pessoas e algumas empresas que a gente está trabalhando muito forte na questão de não só promover alguém, prepara essa pessoa antes de promover. Eu tenho, inclusive, vários projetos onde a gente está fazendo a questão da mentoria, do pipeline dessas lideranças, dessas promoções. Porque a pessoa vai entrar, vai assumir uma equipe, ou ela é daquela equipe e ela vai estar assumindo a própria equipe. Como que ela age, como que ela se comunica, qual é a postura, quais são os desafios que ela vai ter que ter clareza para poder enfrentar e desenvolver uma habilidade sem sofrer e sem gerar sofrimento. Olha o nível de preocupação que a gente traz. E com isto, eu digo para vocês, eu tenho vários números que comprovam o crescimento, cada empresa dentro das suas particularidades, incrível no número de participação, de acolhimento, de atendimento para o mercado, cliente, porque isso também vai impactar na imagem que nós construímos. Então, é promover workshops, né, fazer, na nossa semana da CIPAT, Semana da Qualidade de Vida, não fazer só para cumprir legislação. É fazer para valer, é fazer de uma forma em que as pessoas vejam valor nisto, que vai impactar na sua vida. E dentro desse processo também, eu preciso registrar. Não adianta eu ter uma série de movimentos, criar uma série de processos e eu não criar registros e documentação. Eu até comentei com um dos meus clientes que não é só fazer uma lista corrida de presença. Essa lista tem que ter lá qual é o conteúdo que essas pessoas receberam. Lá no Minha Gestão de Pessoas, tem que saber como que eu avalio a eficácia desse treinamento lá no ambiente de trabalho. Então, eu tenho que conectar com o ambiente de trabalho. Então, começa a aumentar um pouquinho o cuidado que nós temos que ter com os relatórios, com essas evidências que geramos no dia a dia. E isso tudo casando dentro, então, do nosso PGR. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava fazendo coaching de uma liderança X numa empresa aqui de Novo Hamburgo, e a gente estava falando exatamente disto, né? E aí ele estava me comentando, quando a gente fala dessa questão dos riscos e tudo mais, ele disse, nossa, Karina, eu me dei conta que eu acabo não dentro do setor compartilhando o reconhecimento da própria equipe. E eu disse, qual tem sido o retorno disto? As pessoas não falam na reunião, as pessoas deixam um para o outro, porque daí ninguém está olhando o que eu faço mesmo, porque é sempre aquele lá. Então, ele percebeu e começou a trazer isto, né? Então, se dar conta é uma oportunidade da gente melhorar e trabalhar para que a gente possa estar continuamente evoluindo, acompanhando, regulamentando as ações, revisando essas estratégias, não deixar só quando tem um ano lá eu tenho que fazer a revisão. Pessoal, isso é periódico. E como eu falei hoje pela manhã com esse meu mentorado, é exatamente essa questão assim, é uma responsabilidade muito grande que nós temos. É uma responsabilidade social que a gente acaba assumindo ainda mais forte. Então, dentro desse processo, monitorar e registrar, avaliar as pesquisas, ter os meus indicadores, não só para levantar riscos, mas avaliar o impacto das ações posteriormente, para avaliar esses resultados. Resumindo, pessoal, essa parte da saúde mental, que a gente traz na NR01, essa preocupação, ela parte de 3 pilares. O pilar da conscientização, primeiro ponto. Segundo, de prevenir o problema. E o terceiro, de promover ações para isto. Então, quando a gente está falando de conscientização, a gente está falando lá o que a gente entende, quais são as maiores incidências dos afastamentos,
Tem um ponto que talvez nas empresas de vocês esteja aparecendo, problemas financeiros. Tem muito problema financeiro com os funcionários? Sim ou não? Tem muito funcionário que acha que pedir as contas resolve? Que fazer uma negociação ali, um acordo com a empresa é a melhor solução? E aí o que acontece nesse meio tempo? Tem empresa que não está sabendo lidar com essas questões. Às vezes está cedendo, está se arriscando. Não está trabalhando com esse colaborador o óbvio, que para ele não está óbvio porque ele está no desespero. E qual é o óbvio? Às vezes é mostrar que não é sair, que aquilo ali é temporário, ele vai continuar com o problema. Então, a gente tem que, sim, ser muitas vezes esse que vai conscientizar, que vai informar, mas não é só conversar. Vamos fazer workshops sobre finanças pessoais, vamos colocar lá para quem quiser participar. Trazer informação, auxiliar a desenvolver essas maiores questões dentro da empresa. Reduzir o medo, né? No momento que a gente conscientiza, a gente reduz o medo, dá mais segurança psicológica para falar, para estar participando, para poder entender quais são os rumos da tua empresa. Tem muita empresa que fala que tem uma cultura forte, tu pergunta para as pessoas e elas não sabem quais são os valores da empresa. E não é só decorar valores, pessoal, é dizer como que você, no dia a dia, aplica isso e faz acontecer. Tem uma empresa X, daqui de perto, que essa empresa me chamou para trabalhar fortalecimento da cultura, com foco em inovação. E aí, primeira pergunta que eu fiz para eles, me relata em poucas linhas, qual é a tua cultura? Já começou ali o trabalho, porque daí eu descobri que eles não sabiam o que era cultura, eles só queriam ter lucratividade, que eles queriam expandir, que eles queriam... Tá, mas qual é a tua cultura? Pessoal, tem muitas palavras, tem muita gente usando para bonito. A gente precisa compreender para fazer isso na essência de verdade, porque agora o preço está sendo cobrado. Prevenção, quer reconhecer os primeiros sinais, a gente cultivar hábitos saudáveis, construir uma boa rede de apoio, gerenciar e monitorar, e com isso, manter uma boa comunicação. Resultado, menos conflito, menos impacto. A gente precisa aprender a conversar, precisamos trabalhar a liderança empática, uma liderança que não só se coloca no lugar das pessoas, porque a gente não consegue entender a dor de todo mundo, mas se colocar ao lado e enxergar o mundo como a pessoa enxerga, sem julgar. Aí você vai entender por que para ela é tão difícil, por que para ela talvez aquilo está sendo um entrave. A questão é que a gente julga muito a partir dos nossos padrões e dos nossos valores. E aí é um grande problema. Dentro da promoção agora de uma cultura de saúde e segurança, uma cultura de saúde e segurança significa que todos, em todos os níveis da organização, valorizam e praticam ações voltadas ao bem-estar físico e mental. Vamos comentar uma coisa bem simples. Quantas lideranças entram numa produção, exigem que todo mundo use o EPI, mas ele não usa? Isso não acontece nas empresas de vocês, só nos outros CNPJ, né, gente? Só nos outros lugares. Quantas vezes a gente vê situações como essa, ou que vem visitas e a visita pode tudo? Tem regras da casa, elas precisam ser cumpridas. Nós temos exemplos que precisa vir de cima, precisam ser ações visíveis e não só no papel e nos lindos manuais de integração dentro das organizações. Tem que ser uma verdade. E isso vai trazendo o quê? Maior responsabilidade coletiva, convida as pessoas a entender melhor quais são os seus papéis. Muitas vezes eu chego nas empresas e pergunto, qual é a tua função? Aí a pessoa me diz, sou gerente, sou coordenador, sou auxiliar. Não, eu quero saber qual é a sua função. Ai, Karina, não sei. Se você está me dizendo, é o cargo. Eu quero saber qual é a sua função dentro desse cargo. Aí elas ficam me olhando. E aí, quando a gente vai abrindo o tamanho da importância do trabalho dela, ela percebe que ela é importante para aquele contexto. Às vezes faltam coisas tão simples. Quando eu estava conversando com as meninas na CI sobre esse tema, elas disseram, Karina, às vezes a gente acha que são coisas mirabolantes que precisamos criar. E às vezes não é, é simples.
E na maioria das situações é o olhar um para o outro, na maior parte das situações é entender e não tolerar mais por tolerar, porque aquela pessoa é antiga na casa, porque aquela pessoa, eu tenho uma gratidão por onde nós chegamos, então a gente vai tolerando. Nós não podemos mais tolerar. Não confundam culpa com gratidão. Inclusive, lá no blog da Provoco, eu já fiz até um artigo sobre isso. Não confunda. O líder não pode confundir culpa com gratidão. Pelo sentimento de culpa, porque a pessoa está ali, eu não posso chamar, eu tenho que relevar, o funcionário tem que entender que é o jeito dele, e com isso a gente vai deixando, por achar que está sendo grato pela história, a gente está deixando uma equipe inteira perder. Uma equipe inteira, naquele momento, ficar doente. E a tua empresa, tudo que ela conquistou, se perdeu. Cultura organizacional, ela não é estática. Cultura organizacional, e isso traz muito claro na norma, inclusive num dos tópicos, cultura organizacional precisa se adaptar aos novos tempos. Sem perder sua essência, mas se adaptando aos novos tempos. Faz sentido isso, gente? Então, a gente se dá conta, do que a gente faz, deixa de fazer, ou estamos fechando os olhos. Então, é falar abertamente, de maneira simples, com canais de apoio, ter nosso código de ética, ter o canal de denúncia. Então, a gente poder fazer isso de maneira muito séria. Se a minha empresa é pequena, tem empresas que estão terceirizando isso, escritórios que estão terceirizando. Então, a gente poder procurar, até dentro da própria ACI, tem vários canais que eles vão orientando para que a gente possa estar muito bem estruturado, com o apoio devido para que isso aconteça de uma maneira independente. Aprendizado constante, PDLs, programas de desenvolvimento, tu trabalhar o desenvolvimento na operação, na questão do atendimento, aos treinamentos legais, ao desenvolvimento de relacionamentos, é a gente realmente valorizar esforços pela meritocracia, trabalhar meritocracia, trabalhar feedbacks reais, poder realmente aprender com os erros, admitir que erramos. Admitir que erramos. Está tudo bem dizer, eu errei. Agora vamos de novo. Até esse momento serviu para a nossa cultura, agora precisamos olhar diferente. Está tudo bem. Isso é aprendizado, é uma construção, onde o respeito às individualidades ganha uma grande força. Onde a gente começa a não querer tratar todo mundo igual, mas é cada um a partir do que ele consegue nos trazer, o que ele consegue ser, e a gente desenvolver ele para a nossa cultura. Karina, a gente vai salvar todo mundo? Não, a gente não vai salvar todo mundo. Tem alguns que vão sair porque não vão se adequar à nossa cultura, mas nós vamos conseguir trazer muitos deles de uma maneira muito mais assertiva e muito mais vantajosa para dentro do nosso negócio. Vou dar o exemplo de uma outra empresa, uma empresa aqui da nossa região, aqui de Novo Hamburgo, que eu tenho paixão por essa empresa, já um cliente já de mais de 7 anos. E a gente tem um programa lá que é o Desenvolver Talentos, onde a gente pega os estagiários. Essa empresa entendeu que esses estagiários, eles não estavam, a gente não estava sendo assertivo, que nós precisávamos desenvolver isso há 5 anos atrás. E aí, então, naquele momento, eu ajudei eles a pensar como que a gente podia construir esse desenvolver talentos com esses estagiários, fazendo com que eles ganhassem a informação mais rápida e não ficassem descobrindo no dia a dia. Por exemplo, naquele 1 ano de estágio, ele tinha momentos comigo e com outros profissionais, onde nós íamos falar de valores, o que é plano de carreira, que cada um assume a sua responsabilidade, para falar o que é responsabilidade e autonomia. Parece uma coisa tão simples, mas tem gente que não entende o que é isto. Para falar o que é gestão de conflitos, que conflito está tudo certo. Para falar de assuntos de projeto, o que é o que compõe um projeto numa linguagem muito simples, usando jogos, usando legos, e a gente foi montando. Ao final, esse diretor sempre diz o seguinte, porque ele recepciona e ele fecha. Esse diretor, ele diz assim: pessoal, isso não é garantia que vocês vão ser contratados, mas eu tenho certeza que vocês, lá no final do estágio, vão estar muito melhores do que quando vocês entraram, para assumir aonde vocês entrarem em outras empresas. E aí eu perguntei para essa pessoa, eu disse, para você está confortável? Ele disse sim. Porque vai que essas pessoas depois voltam muito melhor para a minha empresa.
Outra, vai que essas pessoas se descobrem que não é isso que elas querem, que bom, elas vão ser felizes em outros segmentos. E vai que essa pessoa ainda vai para um outro concorrente e vai elevar o nível do meu concorrente, isso eleva o meu nível, isso faz com que a gente tenha uma sociedade muito melhor. Cara, isso é uma visão de uma responsabilidade social fantástica. Fantástica. Esse eu posso falar um nome, né, porque ele é muito querido e está sempre dentro da CI, que é o Milton Killing, é uma pessoa maravilhosa. Então, a gente está sempre conversando sobre esses assuntos, né, e é ter essa visão, não é se apegar, por que eu vou treinar? Vai sair mesmo? Vai vir o outro e vai tirar? Não, gente, muda a mentalidade, a cultura não é mais essa. Uma cultura de bem-estar só prospera quando a liderança abraça a empatia e a inteligência emocional. E a gente precisa cada vez mais se desenvolver. Somos analfabetos emocionais. Precisamos entender um pouco mais o quanto as emoções estão impactando na comunicação, nos resultados da minha empresa. Está impactando na economia mundial. E aí, para isso, muitos aqui devem conhecer essa ferramenta, é fazer uma pequena matriz SWOT. É a gente muitas vezes parar e analisar quais são as forças da minha empresa, o que está dando certo, mas o que também eu preciso enfrentar, quais são as ineficiências, as fraquezas, o ponto que eu preciso realmente buscar ajuda externa, ou talvez de um psicólogo organizacional, ou através do jurídico, ou através... Essa norma, ela está trazendo algo fantástico, que é a multidisciplinaridade. Ela está permitindo que várias frentes possam se comunicar e juntas, talvez, montar comitês. Eu tenho empresas assim, que eu faço parte do comitê para, às vezes, discutir isso. Porque eu sei uma parte, outro sabe outra parte, e assim a gente vai complementando como esse palco que nós estamos dividindo aqui. Que oportunidades, então, eu identifico e o que eu preciso, a partir daí, identificar ameaças, que algumas eu tenho que estar sempre com ela ali, mas eu preciso ter ações de mitigação, de contingência. E aí, pessoal, quase finalizando, a normativa não apenas busca a proteção dos trabalhadores, mas também oferece oportunidades para aliar saúde ocupacional à lucratividade da empresa. É a gente conseguir ter muito mais cabeças pensantes dentro da organização do que robôs só seguindo atividades e procedimentos. Então, com isso, a gente reduz acidentes e afastamentos, que é caro para uma organização. A gente aumenta a produtividade, as pessoas se sentem mais parte, elas dão mais ideias, elas sugerem, elas se sentem mais à vontade de dizer não sei. Clima organizacional se torna mais positivo, a gente começa a ter um ambiente muito mais próspero, onde pessoas também, reter talentos, né, querem ficar, pensem 2 vezes antes de sair, mediante uma proposta. Prevenção de causas legais e multas, que isso é muito caro, já foi abordado anteriormente. A questão da melhoria da imagem da empresa perante a sociedade abraça a empresa que dá orgulho, a empresa que cuida dos seus colaboradores, a empresa que entrega a geração de valor. Com isso, otimização de processos, porque eu vou mapear, vou entender melhor os processos, engajando mais as pessoas, e para isso eu vou precisar investir em tecnologia. Tecnologia, ela cada vez mais vai estar presente, sistemas automatizados cada vez mais presente, para que a gente possa gerar melhores condições e menos trabalhos operacionais, como o caso dessa empresa que eu comentei para vocês, que já não tem mais a questão do auxiliar. Educação e treinamento e foco na sustentabilidade. Bom, gente, isso aqui são só alguns exemplos da Natura, que deixa disponível no seu site, está aberto, eles trazem como, inclusive, é aplicado isso dentro da sua organização, transformando os seus valores em ações. Esse material, como eu já estou com o meu tempo ali esgotado, eu sei que a gente tem um horário, eu vou deixar ele estar disponível para vocês, ele vai ser enviado para que vocês possam, então, estar também seguindo. Ao adotar essas medidas, as empresas podem transformar investimentos em saúde ocupacional, em vantagens competitivas, alcançando o equilíbrio de saúde entre o bem-estar dos trabalhadores e a lucratividade organizacional, criando valor para uma sociedade, porque não é apenas uma obrigação. E isso é algo que eu já falo há 10 anos, desde que eu comecei dentro da liderança humanizada e junto com as universidades, trabalhar forte, que é um compromisso nosso,
humano, um compromisso em que vai nos provocar a gerar ações, a tomar a decisão de agir e parar de passar a mão na cabeça, realmente enfrentar, a gente falar de emoções, a gente falar de cuidado e, com isto, produzir mais, melhor, entregar com mais qualidade e realmente conectar pessoas que queiram fazer parte do nosso negócio. Muito obrigada, pessoal. Parabéns, Daniela, Karina, obrigado por compartilhar conhecimento, e que energia, hein? Gostei de escutar, hein? Eu preciso fazer um comentário e um comunicado e algumas perguntas, né? Um pouquinho me cortaram umas perguntas aqui, mas nosso tempo sempre é curto, né? Eu descobri hoje que vários indicadores de riscos psicossociais dentro da empresa estão os mesmos de uma empresa não inovadora. Sim. Né? Monotonia, falta de comunicação, falta de diálogo, de crítica, porque é isso que gera melhoria e como a gente não cansa de repetir aqui, empresa inovadora é aquela que todo dia tem uma melhoria. Então, se a sua empresa não é inovadora, né? Não é bem inovadora, possivelmente tem riscos psicossociais também. E aí pode estar a inovação dela. É um caminho, é isso aí. Obrigado. Gostei dessa última frase também, né? Toda mudança começa com ação, né? Às vezes a gente fica sempre esperando, nada acontece. E para reduzir os riscos psicossociais, tirar o estresse, trazer novas ideias, que eu gosto desse ambiente aqui, né? Aumenta o networking, eu saio pilhado de ideias daqui. Dia 28, quarta-feira que vem, a gente tem um evento na casa, que é em comemoração ao Dia da Indústria, que vai falar justamente sobre isso, histórias que inspiram e soluções que inovam. A gente vai estar aqui falando sobre como liderar, né, empresas nesse ambiente aí, o mercado disruptivo e inovação e o mercado. Então, se inscrevam aí, quem não está inscrito ainda, vai ser um baita de um evento, dia 28, quarta-feira, lá na sede da CI. E vamos para as perguntas, então? Posso fazer uma colocação rápida? Pessoal, eu gravei com a Ariana Fidelis, ela foi, inclusive, a minha professora em Goiás, quando eu fiz essa formação de Psicologia Organizacional e do Trabalho, uma pessoa fantástica, da BRH de lá. Um podcast, eu tenho agora um canal no Spotify, Pessoas que Inspiram, e foi lançado segunda-feira, ela falando sobre os impactos da ANR dentro das organizações. Foi uma entrevista bacana de 1 hora, então quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, é mais uma informação disponível. Tá bom. Bom, eu tinha 2 perguntas, mas eu acho que ela chegou antes, e a segunda pergunta, que era passo a passo para implementar, foi colocada aqui, está respondida. E a outra pergunta que restou aqui como o gestor consegue distinguir se o trabalhador está realmente com algum problema ou usa a ansiedade como desculpa para não participar do trabalho, principalmente pessoas que acabaram de chegar na empresa? Presidente, só em relação à primeira pergunta, o passo a passo, eu acho importante relembrar que, se vocês colocarem NR1 no Google, né, vai aparecer ali o site oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, onde vocês vão ter a íntegra das 2 redações, a redação em vigente e a que entrará em vigor, e mais abaixo, o último arquivo é o guia que foi disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que também tem explicações e todo o passo a passo de como implementar. Só para relembrar. Obrigado. Bom, então, como identificar, né, se realmente é um problema psicossocial ou é uma desculpa? Eu acho que essa pergunta vale 1 milhão, né? Porque tem que adivinhar às vezes, né? Exatamente. Tem ali 2 perguntas, na realidade, né? Alguém que já está dentro da empresa e alguém que está entrando na empresa e já está sinalizando isso. É mais ou menos isso, né, Robson? Especialmente as pessoas que acabaram de entrar. Acabaram de entrar. Então, assim, pessoal, tem que sim fazer uma boa entrevista. Vamos começar pela entrevista, o recursos humanos, recrutamento e seleção. A entrevista não pode ser só mais olhar currículo, perguntar como é que era o trabalho anterior, só o que ele fazia. A gente precisa melhorar nossas entrevistas. Precisamos conversar, entender quem é a pessoa que está na nossa frente. Precisamos de falar com ele, quem ele é, como que hoje está a sua estrutura familiar, o que para ele é um grande prazer de estudar. Começa ali, nas falas.
E um bom recrutador que faz seleção, ele também tem que ter uma boa escuta ativa. Então, não é só quando ele já entrou. Começa no processo, entendendo quem é a pessoa que está vindo, para que a gente dê o suporte, caso a gente vá realmente enquadrar ele na função. Vai que a função é de muita pressão e a pessoa, a partir daquelas falas, a gente identifica que ela não vai ter o perfil. Ela já vai sofrer rapidamente no início. Começa ali. Segundo ponto, dentro da empresa a gente tem que preparar nossas lideranças para fazer essas escutas e ela conseguir entender o nível de capacidade das pessoas. Isso tem a partir da comunicação, tem avaliações que a gente pode estar fazendo, tem muitos psicólogos já fazendo avaliação de início, tem muitos sistemas que auxiliam para a gente entender qual é aquele perfil, as capacidades e o que a gente pode estar potencializando com ele sem gerar sofrimento. Uma outra questão que é importante, trabalho, ele é sofrimento. Quando eu descobri isso pela OIT, quase infartei. Eu disse, como assim? A gente romantizou demais trabalho. Parece que trabalho tem que ser maravilhoso. É ou não é, gente? Não deu, pega as contas e vou embora. Só que trabalho, isso a gente tem trabalhado com essa gurizada, que trabalho... O nome trabalho é sofrimento. Então, a gente tem que aprender que vai ter momentos que a gente vai precisar se doar muito, mas vai ter momentos em que essa doação tem que trazer recompensas. Recompensa, às vezes, é a satisfação de ter conseguido, de ter dado certo. Então, os líderes têm que aprender a falar isso, a desenvolver. Tem maneiras, tem técnicas para isto. Então, a gente, de novo, tem que qualificar a nossa liderança, tem que qualificar nosso recrutamento e seleção, tem que qualificar a forma de acolhimento das pessoas, porque tem pessoas que entram e já são excluídas pela própria equipe que não quer aquele perfil. Isso também acontece. Então, é difícil dizer um fator. A gente pode abrir aqui vários fatores. Legal. Karina, muito obrigado pela resposta. Daniela, obrigado aí. Enfim, vamos seguir as premiações agora e palmas para vocês. Merecem. Obrigada. Fábio. Dando continuidade ao nosso evento, faremos agora o reconhecimento, destaque e merecida homenagem às empresas aniversariantes. Solicitamos que os homenageados posicionem-se ao lado do palco para a foto conjunta. Para receber o troféu em homenagem aos 5 anos de fundação, convidamos ao palco Liliane de Almeida, da ALM Consultoria. Em homenagem aos 15 anos de fundação, convidamos João Paulo Mendel, da Calbras. Ainda em homenagem aos 15 anos de fundação, convidamos ao palco Christian e Fábio Schink,
da F5 Digital. Em homenagem aos 15 anos de fundação, convidamos ao palco Wagner Oliveira, da Neo Huber. Em homenagem aos 20 anos de fundação, convidamos ao palco Juliano José Martins e Maurício José Martins, da Rede Plast. Ainda em homenagem aos 20 anos de fundação, convidamos ao palco Daniele Schenkel Winter e Fausto Kauer, da Virklich Plastics, ou Plastics. Em homenagem aos 25 anos de fundação, convidamos João Henrique Francisco, da Motosul Transportes. Ainda em homenagem aos 25 anos de fundação, convidamos ao palco Lourdes Tonini, da Tonini Assessoria e Consultoria Contábil. Em homenagem aos 30 anos de fundação, convidamos Débora Herle Farias e Mário Roberto Farias II, da Grandex Extintores. Em homenagem aos 35 anos de fundação, convidamos Carlos Vanderlei Resch e Rovani Marcelo Resch, da Resch Informática.
Em homenagem aos 40 anos de fundação, convidamos Cláudio Holtz, da Cláudios Móveis. Em homenagem aos 45 anos de fundação, convidamos Antônio e Noeli Jurgen, da Esquadrias Jurgen. Em homenagem aos 50 anos de fundação, convidamos Milton Claro da Silva, da CB Embalagens. Ainda em homenagem aos 50 anos de fundação, convidamos Ademar Edgar Train e Andréa Schneider, da Unimed Vale dos Sinos. Em homenagem aos 60 anos de fundação, convidamos Alexandre Costa e Eviane Rodrigues Melo, do Senai Estância Velha. E para finalizarmos as homenagens, com 80 anos de fundação, convidamos Márcia Helena Schneck e Nair Biller Schneck, da A. Biller Curtume. Queremos agradecer a presença de todos, desejamos uma excelente tarde e convidamos ao palco as empresas homenageadas para uma foto conjunta no backdrop, por favor. Muito obrigado, boa tarde.